Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar início aqui à correção da biologia do PISM 3, beleza? Vamos fazer essa questãozinha objetiva, tá? Que fala de evolução. Papo bom, né? Papo interessante, sempre bacana. E a gente vai falar das teorias evolutivas, mais precisamente a teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo, beleza? Então, gente, não deixem de se inscrever no canal, pô, dá esse incentivo pro prof, tô fazendo prova de tudo quanto é canto, galera. E pro pessoal do PISM, gente, já vou estar lançando canal de membros aí para vocês também, enfim. Então vocês vão poder estar aí no primeiro, no segundo, no terceiro módulo. E, meu irmão, fazendo a biologia e química 100% voltada para a resolução de questões. Porque o papo aqui no QBio é esse, filho. Não tem, muita conversinha não. É matar questões, transformar vocês em máquinas de resolução de questões. Show? Então, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Olha o que o cara falou. Vamos ler o que é a introdução aqui, bem rapidinho. Ó. A teoria moderna da evolução, também conhecida como teoria sintética, agrega a seleção natural, compreensões sobre a origem da diversidade genética. A respeito do processo que dão origem à diversidade genética, marca a alternativa correta. Então, galera, vamos lá. Vamos fazer um esqueminha aqui para dar uma revisada no processo como todo e a gente matar lindamente essa questão. Então, ó, teoria sintética, tá, da evolução, eu gosto de organizar com um tripé básico, beleza? Lembrando que esse tripé vai vir sempre do conhecimento da nossa queridíssima genética, que nem Darwin, muito menos Lamarck, tinham conhecimento, beleza? Então lembre que Darwin, ele fala da seleção natural, ó, que ele comenta aqui, porém Darwin não soube, né, explicar muito como que essas características eram transmitidas para os seus descendentes. Vamos dar moral pro cara, né? Na época não se tinha esse conhecimento, né? Então, galera, a ideia de acrescentar a ideia da seleção me faz colocar seleção natural, ok? Como um dos tripés, beleza? Então vamos botar aqui, ó, seleção natural, vou deixar por último a resposta, né? Obviamente, para a gente comentar. Lembra que dentro da ideia da seleção natural, a gente entendendo bem a genética, a gente até fez a classificação da seleção natural, beleza? E aí eu vou deixar essa questãozinha aqui, ó, da UERJ, que eu falei melhor sobre elas, beleza? Então, lembre que a gente tem três tipos, ó, o que chamamos de estabilizadora, ok? Que vai tender, né, já diz o nome, estabilizar, manter, né, uma população que já era favorecida, ok? A gente tem a direcional, aquela que, meu irmão, também o nome já diz muito, né, sobre a definição. Ela vai agora favorecer uma população que anteriormente não era favorecida, certo? E a gente tem a famosíssima seleção disruptiva, ok? Que é aquela seleção, também chamada de diversificadora, que normalmente favorece os extremos dos fenótipos, beleza? Então uma palhinha, tá? Se liguem no vídeo que eu coloquei para vocês, senão eu vou ficar aqui meia hora somente nesse vídeo, beleza? O outro ponto crucial para a teoria sintética me faz pensar, né, na ideia da formação dos gametas. Pois é, porque, galera, eu não tinha essa ideia de gameta, meiose, né, crossing over, não tinha essa noção, Darwin não tinha, coitado. Né? Então, vou botar um multicolor aqui, tá? Vamos botar aqui, ó, recombinação gênica. Então, recombinação gênica. Opa, comi um A aqui, agora sim, recombinação gênica, que está muito associado, como a gente falou, à reprodução sexuada, beleza? Então, reprodução sexuada, por que não a ideia, né,
da meiose. É um dos fatores aí a gente pode, né, como eu falei, acrescentar a própria ideia do crossing over, né, a troca de fragmento entre cromossomos homólogos. Isso tudo, gente, vai ajudar demais em quê? Em embaralhar todas as informações que a gente tem no nosso DNA. Maravilha? Tranquilo? E para fechar, a ideia do nosso queridíssimo, ok? A gente vai colocar, por que não, né? O nosso último lance. E galera, vamos lá. Antes de falar dele, vamos associar aqui algumas situaçõezinhas. Deriva genética, tá? Ela está relacionada a não é bem um mecanismo, né? É uma situação que rola ao acaso, certo? Por quê? A gente fala muito, tá, da alteração de frequências de determinados alelos, ok? De forma muito rápida. Por exemplo, vamos supor que a frequência de um gene que traz a característica aí qualquer fosse de 90%, ok? Ó, frequência do azão, tá? E de repente, cara, dá um terremoto, cara, sei lá, um vulcão, uma chuva, alagou tudo, meu irmão. E por acaso morreram, né? Esses 90 aí, morreu uma grande porcentagem dele. E a frequência do azão, ó, passou a ser 10%, beleza? Tá? 10%. Ficou apertadinho aqui, deixa eu ver se ficou bom. 10%, dá para perceber aí. Ou seja, agora eu passei a ter, né, a frequência do azinho de 90%. E o azinho, cara, era 10%. Beleza? Então olha como que alterou a frequência nessa população de forma bem, né, aleatória aqui com um acontecimento climático. Normalmente nas provas se fala muito dessa relação de uma catástrofe ambiental e por aí vai. Show? Beleza. Endogamia, ok? Está muito relacionado a um termo que a gente usa mais como casamento consanguíneo e tudo mais, beleza? Que a gente sabe o quanto não é interessante para a variabilidade genética, certo? E aí a gente tem alguns termos, né, como polimorfismo, que não tem muito a ver, alteração aí na composição do próprio DNA, tá? E seleção sexual está relacionado ao que, né, normalmente em alguns animais se tem, né, a preferência por algumas características, certo? Para ter como parceiro sexual, né, as aves fazem muito, né, o comportamento de corte e tudo mais, né, quem dança mais bonito, se dança tango, se dança forró, né, um papo bem interessante, mas que a gente não tem necessidade de ampliar muito aqui para vocês os vestibulandos, ok? Agora, mutação é a resposta. Ah, Vitão. E o entendimento de mutação, galera, que pode estar relacionada a qualquer alteração do nosso DNA, tá? A gente fica muito mais apegado às mutações cromossômicas. Lembra daquele papo? Né? As numéricas, né? Que a gente tem euploidias e aneuploidias, que são as mais famosas ainda, né? A gente fala de trissomia, quando adicionamos um cromossomo. Aí a gente tem as monossomias, quando retiramos um cromossomo. Então a gente se apega muito. Mas lembrem, gente, que as mutações elas podem rolar a um nível gênico, ok? Ó, quando você muda uma base nitrogenadazinha que for, você pode chamar de mutação. E a gente tende a associar mutação a algo ruim, né? A uma doença, certo? E cara, obviamente, você tem todo esse direito. Mas a gente tem que lembrar que sem as mutações não estaríamos aqui batendo esse papo, porque provavelmente elas, cara, aceleraram muito o processo evolutivo, beleza? Então elas são muito importantes e de fato, né, tá se falando bastante de diversidade genética quando a gente associa, ok, as mutações, beleza? Então realmente ficou a letra D. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, galera, manda mensagem aí que eu estou respondendo a galera, beleza? Até a próxima!